Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Proclamação, um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Essa semana nós vamos conversar sobre o Deus que capacita, isso através das missões e através da série de reflexões com o pastor Eduardo Mendes do Ministério Pregue a Palavra. Antes, nós vamos escutar aí um depoimento do missionário Joaquim Neto, missionário da Junta de Missões Mundiais. Vamos lá? Ok. Desde já eu quero agradecer por essa grande oportunidade. Meu nome é Joaquim Neto. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, oriundo da Igreja Batista do Pinheiro. E o pastor missionário, do meu ponto de vista, somos todos nós, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor, quando nos chama, Ele nos dá essa oportunidade de sermos voz de Deus para o nosso vizinho, seja em África, seja no meu local de trabalho, seja aqui no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ou até mesmo na rua, quando muitas vezes nós estamos nos locomovendo. O grande desafio que eu vejo que nós, como pastores missionários, no meu caso, que teve a oportunidade de ir para a África do Sul, servir através da Junta de Missões Mundiais na Cidade do Cabo, é o desafio de você ser voz de Deus lá, devido às perseguições que existem, às vezes os obstáculos, no meu caso, do inglês, porque eu tinha que estudar, tinha que aprender o idioma para poder me comunicar com a comunidade, mas para a honra e para a glória do Senhor, isso foi superado. Deus me deu a graça de aprender o idioma e de verdadeiramente procurar ser voz de Deus às nações, na penitenciária, quando Deus me deu a oportunidade lá de trabalhar, na Igreja Batista Portuguesa do Cabo, no orfanato. Então, o grande desafio de nós sermos os pastores missionários é de estarmos lá, são esses desafios religiosos. A perseguição muçulmana, que infelizmente tem crescido, meu irmão e minha irmã, a cada dia. Eu aproveito e peço suas orações. Ore pelos pastores missionários que estão no campo. Nós temos a Junta de Missões Mundiais, tem um material vasto que nós temos acesso. Então, quando você souber que o pastor missionário está naquele campo, coloque o seu joelho, dobre o seu joelho e ore ao Senhor, pedindo que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, que Deus o proteja também espiritualmente, materialmente e fisicamente, porque nós sabemos que quando nós estamos no campo servindo ao Senhor, as batalhas são grandes, o inimigo se levanta, e se levanta de diversas formas, às vezes dificultando para que nós não possamos aprender o idioma, se levanta quando pessoas usadas por outras denominações, outras religiões, como os muçulmanos, que querem nos perseguir, querem fechar os nossos templos cristãos, aonde só eles podem fazer o que eles têm feito. Então, eu gostaria de pedir a sua oração nesse momento. E nesse momento também eu gostaria de falar o seguinte: eu estou indo, meu próximo desafio será a Índia. E a Índia é um país de perseguição, é um país fechado ao Evangelho. E eu queria pedir a você que orasse, que você se juntasse a mim nesse projeto, que eu não possa estar lá só, que eu continue contando com o seu apoio. E quando eu falo de apoio, eu falo das suas orações, eu falo das mensagens que às vezes são possíveis serem enviadas e do seu apoio financeiro também. Mas se junte, nós somos um povo batista, um povo que tem uma história grande com missões, e nós sabemos que quando nós damos as nossas mãos, fica mais fácil, meu amigo e minha amiga, de nós superarmos os obstáculos. Então, gostaria de contar com o seu apoio e com as suas orações. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês nesse programa e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Meu nome é pastor Eduardo, sou de São Paulo, e vamos passar essa semana junto estudando a palavra de Deus juntos. Quero começar compartilhando com vocês uma oportunidade que eu tive em 2007 como ilustração do que vamos estudar essa semana. Em 2007 eu tive a oportunidade de participar do programa do Haggai internacional e tive a oportunidade de conviver com vários pastores e líderes do mundo todo. Num local, num centro de treinamento, onde pudemos ter um treinamento sobre liderança. E uma coisa que me intrigou nessa experiência foi que logo que eu cheguei a esse local de treinamento, o hotel onde seria o treinamento,
eu conheci um homem de origem do país do Egito. Esse homem era um homem muito calado, muito quieto, e aquilo me chamou a atenção, porque normalmente liderança a gente são pessoas extrovertidas, pessoas de impacto, pessoas que trazem presença. Mas ele me chamou por ser alguém muito acanhado e que não falava, tímido. E aquilo me trouxe algumas indagações, como pode ser um líder, alguém tão calado, tão teoricamente inexpressivo? E isso me remeteu a uma lição importante que me fez estudar, me fez se aprofundar nas Escrituras para que a gente pudesse entender o que as Escrituras falam sobre isso. E a lição que me trouxe é que pessoa sobre liderança é como um homem como aquele, tão calado, tão teoricamente inexpressivo, poderia ser um referencial. Até que no último dia, eu tive a experiência de conhecer um pouquinho da história desse homem. Infelizmente eu não lembro o nome dele porque era muito difícil. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a história dele. Ele era um egípcio que fazia um trabalho fantástico de evangelização no seu país. Ele já havia feito o ministério dele já havia atingido mais de 15 mil pessoas, levando eles ao conhecimento da palavra de Deus. E naquele momento meu coração ficou extremamente constrangido e percebi que Deus escolhe pessoas comuns, como eu, você e ele, e as capacita para a sua gloriosa missão. Essa foi a lição que eu aprendi através da experiência desse homem. É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa semana. É que Deus escolhe pessoas comuns, como eu e você, e as capacita para a sua gloriosa missão. Talvez seja um princípio muito interessante, mas ele só se torna válido e aplicável ao nosso coração, à nossa vida, se a palavra de Deus evidenciar esse princípio. E é isso que eu quero fazer com vocês hoje, nesse período de 4 encontros, começando hoje. Nós olharmos para a palavra de Deus e buscarmos entender o que a palavra de Deus fala sobre como Deus escolhe pessoas comuns e as capacita para a sua gloriosa missão. Para isso eu vou usar o texto de Juízes capítulo 6, versículos 11 a 16. E eu vou fazer a leitura. Nesse primeiro bloco a gente vai fazer a leitura e logo em seguida, amanhã, nós vamos voltar a estudar um pouquinho mais sobre esse texto. Acompanhe comigo a leitura do texto. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Berezita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas, como se fosse um só homem. Teremos a oportunidade essa semana de conhecer a história de Gideão, uma das histórias da vida de Gideão, e entendermos como Deus escolhe pessoas comuns, como eu, você, Gideão, como aquele meu amigo do Egito, e as capacita para a sua gloriosa missão. Participe amanhã, assista amanhã e teremos a oportunidade de conhecer mais sobre esse texto. Amém. O Proclamação de hoje fica por aqui, lembrando que você pode continuar em contato conosco pelo e-mail comunicação@cbpe.org.br. Amanhã estamos aqui novamente. A paz e o amor de Cristo.